Olá, boa noite. Está no ar o Rede TV News. Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo. Anvisa libera a Coronavac para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. É a segunda vacina liberada para o público infantil no país. Com a aprovação, as doses da Coronavac já começaram a ser aplicadas em São Paulo. O esquema vacinal para as crianças é o mesmo recomendado para os adultos. 2 doses aplicadas em um intervalo de 28 dias. No interior de São Paulo, menina de 10 anos que passou mal horas depois de tomar vacina, segue em observação. Eu conversei com a mãe da criança por telefone, que confirmou que a filha teve uma parada cardíaca. Foi reanimada e transferida aqui para Botucatu. Caminhão desgovernado atinge posto de combustível na capital paulista. Uma pessoa morreu. Morre aos 91 anos Elza Soares. A voz do milênio foi do samba ao funk, numa carreira de lutas contra o preconceito. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou por unanimidade o uso emergencial da vacina Coronavac contra a Covid-19 para crianças e adolescentes. Foram mais de 3 horas de apresentações e debates. No final, os 5 diretores da Anvisa aprovaram o uso emergencial da Coronavac para o público de 6 a 17 anos de idade. Esta foi a segunda vez que o fabricante da vacina apresentou um pedido junto à agência para o uso em menores. O primeiro foi negado em julho do ano passado por falta de dados. Em dezembro, um novo pedido foi enviado com mais informações e estudos feitos no Chile para o uso da vacina em crianças a partir dos 3 anos de idade. A Anvisa aprovou, mas apenas a partir dos 6 anos. Por que 6 a 17 anos? Porque são os dados que nós temos com maior informação e maior sugestão de desempenho. Esses dados são os dados do Chile, do estudo de efetividade do Chile. Isso também é corroborado pelos pareceres das sociedades médicas. Segundo a autorização da Anvisa, a fórmula e a dosagem da vacina nas crianças serão as mesmas já usadas em adultos. A agência também determinou que o imunizante não poderá ser aplicado em jovens imunossuprimidos, ou seja, pessoas que possuem baixa imunidade. Os benefícios conhecidos e potenciais da vacina Coronavac superam os riscos conhecidos e potenciais inerentes a essa vacina. Dessa forma, estou convicta de que ela atende aos critérios necessários de qualidade, segurança e eficácia para o uso emergencial na população pediátrica de 6 a 17 anos, que não sejam imunocomprometidos. Com a decisão de hoje, 8 países e Hong Kong passam a usar a Coronavac para vacinar o público infantil. Pelas redes sociais, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que todas as vacinas aprovadas pela Anvisa são consideradas para o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19 e que vai aguardar a publicação da decisão no Diário Oficial da União. E logo após o anúncio da aprovação da Anvisa, o governo de São Paulo começou a vacinação de crianças e adolescentes com a Coronavac. O local escolhido foi esta escola estadual na zona oeste de São Paulo. O Caetano foi o primeiro a ser imunizado. Estava bem ansioso para receber a vacina, para estar mais um passo a ser imunizado. Ainda assim, em que mesmo com a vacina não estamos completamente imunizados. O esquema vacinal da Coronavac para crianças é o mesmo recomendado para os adultos. 2 aplicações em um intervalo de 28 dias. Mas, diferentemente da vacina da Pfizer, a dosagem do imunizante é a mesma aplicada na população em geral. O fato dessa vacina ser de vírus inativado confere a ela, primeiro, um perfil de segurança apropriado para crianças. Quer dizer, as crianças já tomam vacinas inativadas, várias vacinas inativadas. Inclusive o Butantan tem a sua vacina da gripe, que é uma vacina de vírus inativado. Com a liberação da Coronavac, o calendário estadual de vacinação infantil agora contempla também crianças sem comorbidades. De hoje até o dia 30 de janeiro, poderão se vacinar crianças que tenham de 9 a 11 anos. Já do dia 31 até o dia 10 de fevereiro, crianças de 5 a 8 anos.
A Camila também foi uma das imunizadas hoje. Ela estava com medo da agulha, mas o medo do vírus era maior. Foi só um susto, é que eu tenho aflição de agulha. Mas foi legal, não deu nada. É bem importante tomar os cuidados necessários porque é bem perigoso esse coronavírus. A mãe do presidente Jair Bolsonaro, dona Olinda Bolsonaro, está internada em registro no interior de São Paulo. A informação foi confirmada pelo hospital. O estado de saúde dela não foi divulgado. Dona Olinda tem 94 anos e mora em Eldorado, a 52 quilômetros de Registro. O presidente Jair Bolsonaro está em viagem oficial ao Suriname e nesta sexta-feira deve seguir para a Guiana. O Palácio do Planalto não informou se o presidente vai manter a agenda. Então, vamos já saber como fica a previsão do tempo para todo o Brasil com Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. Olha só, os temporais de fim de tarde, que são típicos da estação do verão, têm causado estragos em muitas cidades. No interior de Minas Gerais, na cidade de Divinópolis, onde a gente vê as imagens aí, a chuva veio acompanhada de um forte vendaval. A força do vento foi tanta, gente, que acabou arrancando o telhado dessa empresa aqui. Dá só uma olhada onde foi parar a estrutura metálica, no meio da rua. E esses temporais no final do dia têm causado transtornos também em toda a Grande São Paulo. Esse carro foi levado ali pela enxurrada, até o cãozinho precisou se apoiar para escapar da enchente. Uma das áreas mais afetadas é a região norte da capital paulista. Olha só a altura que a água chegou e a quantidade de lixo, impressionante, né? Agora dá só uma olhada como ficou Osasco, que fica na Grande São Paulo, depois do temporal. Completamente debaixo d'água e aí não teve jeito, o trânsito ficou bastante complicado e caótico. Bom, amanhã a chuva só deve ser forte, intensa em forma de temporal ainda nessa área mais escura do mapa, entre Rondônia, Acre, pegando áreas aqui do oeste do Amazonas. No restante do Brasil, os temporais diminuem e o tempo fica mais firme. Nada de chuva amanhã aqui na maior parte do Nordeste e também no norte de Minas. E o ar seco ganha força nos próximos dias entre São Paulo e todo o sul do Brasil, portanto a chuva dá uma trégua. Situação que é preocupante aqui para o Rio Grande do Sul, onde mais de 300 cidades estão em situação de emergência por causa da seca. É a pior estiagem aí no Rio Grande do Sul nos últimos 17 anos. E além da falta de chuva, o calor intenso também chama atenção nas cidades gaúchas. Tem alerta aí para as altas temperaturas. Em Porto Alegre a temperatura deve passar dos 40 graus nos próximos dias. Sexta-feira vai ser quente também na capital paulista, com sol forte o dia todo, nada de chuva para amanhã, tá? Máxima de 32 graus. No Rio de Janeiro, 33 graus. Em Cuiabá, a temperatura chega aos 35 graus. E essa onda de calor vai deixar as temperaturas acima dos 30 graus por todo o Brasil. Em Curitiba, amanhã, calorão de 31 graus. Em Belo Horizonte, ar bastante abafado, máxima de 30 graus. E na capital mineira, tem chance ainda de chuva para amanhã, tá? Eu fico por aqui, uma ótima noite para você. Até amanhã. Tchau, tchau. E o clima do planeta é um dos pontos centrais das discussões que estão acontecendo nesta semana na edição virtual do Fórum Econômico Mundial. O Mauro Talhaferri tem os detalhes. A gente tem assistido nesse começo de ano a eventos intensos no mundo e aqui no Brasil, como as chuvas em Minas Gerais e uma onda de calor histórica no sul do país. Eventos climáticos extremos. E são exatamente as mudanças climáticas que lideram a lista de riscos globais que o Fórum Econômico Mundial divulga todos os anos. Segundo o relatório, as principais ameaças que a humanidade vai enfrentar nos próximos 10 anos são: em primeiro lugar, o fracasso nas ações contra as mudanças climáticas. Em segundo, eventos climáticos extremos. Em terceiro, perda da biodiversidade no planeta. Depois vem, pela ordem, distúrbios sociais, crise de subsistência, doenças infecciosas, danos ambientais causados pelo homem, escassez de recursos naturais, endividamento e confrontos geopolíticos. Essa é a 17ª edição da pesquisa.
Foram ouvidas cerca de 1.200 lideranças políticas, empresariais, acadêmicas e ativistas de 124 países. E esse relatório serve como base para as principais discussões do Fórum Econômico Mundial na Suíça. A pesquisa mapeia riscos mundiais em cenários de até 2 anos, daqui a 2 a 5 anos e daqui a 5 a 10 anos. Em todos eles, as questões ligadas ao clima do planeta lideram as preocupações. Para 68% dos entrevistados, os esforços de combate às mudanças climáticas estão atrasados. Os riscos ligados à pandemia aparecem no panorama de mais curto prazo, como a subsistência das famílias, crises sociais e a piora da saúde mental das pessoas. São mencionadas também a desigualdade no acesso aos recursos digitais e as falhas na segurança cibernética, como roubos de dados e invasões de sistemas de computadores. E uma curiosidade, pela primeira vez entrou na lista o risco da corrida espacial, que pode levar ao aumento das tensões entre os países, além de impactos ambientais. Aqui no Brasil, os líderes empresariais ouvidos pela pesquisa destacaram os seguintes desafios. A principal preocupação é o prolongamento da estagnação econômica. Depois vem o desemprego e o sustento da população. A seguir, a desigualdade digital, os danos ao meio ambiente e a negociação em torno de recursos naturais estratégicos entre os países. E para terminar, o relatório traz uma mensagem importante. Os riscos como pandemia, meio ambiente e economia estão interligados e crises globais precisam de soluções globais. Sem que haja entendimento, parcerias e ações concretas, o destino do mundo, da nossa casa, não é dos melhores. Agora os números da Covid-19 no Brasil. Segundo dados do Ministério da Saúde, 21.851.000 recuperados da doença, 1.111.000 pacientes em acompanhamento e desde o início da pandemia, mais de 622.000 pessoas morreram de Covid-19 no país. A menina de 10 anos que teve uma parada cardíaca 12 horas após receber o imunizante da Pfizer continua em observação em um hospital de Botucatu, no interior de São Paulo. A Secretaria de Saúde do Estado diz que o quadro de saúde não tem ligação com a vacina. A criança recebeu dose na cidade de Lençóis Paulistas. A menina foi a 4ª criança a receber a dose da vacina infantil contra a Covid-19 na cidade. Nessa foto, ela aparece ao lado da mãe comemorando a imunização. Depois de ter passado mal, a menina foi levada para o hospital. Lá, de acordo com a mãe da garota, ela sofreu uma parada cardíaca. Foi reanimada e transferida aqui para Botucatu, cidade a 50 quilômetros de Lençóis Paulista. Ela está internada nesse hospital, na UTI, em observação. A menina faz parte do grupo prioritário de crianças que podem receber a vacina porque tem asma e teve pneumonia por mais de 2 vezes no último ano. Ela tomou o imunizante da Pfizer para crianças, aprovado pela Anvisa no último dia 16 de dezembro. Lençóis Paulista é totalmente favorável à vacinação, tanto adulta quanto infantil, mas isso não impede que também exijamos respostas para que a comunidade se sinta tranquila ao vacinar o nosso bem mais precioso, que são as crianças. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde diz que a investigação concluiu que a criança possui uma doença congênita rara. A síndrome leva o coração a ter crises de taquicardia. A doença até então era desconhecida pela família. O documento finaliza reforçando que não existe relação causal entre a vacina e o quadro clínico apresentado pela paciente. Na cidade, os moradores ficaram preocupados. A Tailine tem 2 filhos, um de 6 e outro de 10 anos. O que pensa sobre esse momento da vacinação? Vai trazê-los para vacinar? Não, não vou. Não concordo. Porque essa menina já aconteceu isso, acho que acontecerá com mais gente. Em nota, a Prefeitura de Lençóis Paulista disse que a vacinação de crianças segue por agendamento até segunda-feira e já na terça, dia 25, a imunização será retomada normalmente nas unidades de saúde.
Enfermeiros e técnicos de enfermagem de Lucena, na região metropolitana de João Pessoa, passaram por uma nova capacitação sobre vacinas contra a Covid-19. Isso se fez necessário porque no início de janeiro, 49 crianças receberam lá imunizantes destinados a adultos. O treinamento para os profissionais que estão à frente da imunização no município de Lucena, que fica a 54 quilômetros da capital João Pessoa, foi realizado pela Secretaria Estadual de Saúde da Paraíba. Esse treinamento aconteceu após um erro grave no início de janeiro, quando vacina para adultos foi aplicada em crianças. Sobre as boas práticas de vacinação, não só a vacinação de rotina, as dúvidas que eles têm com relação à rede de fio de forma geral, tratar também da vacinação contra a Covid-19, todas as vacinas que estão disponíveis no calendário. Muitos profissionais ainda tinham dúvidas sobre o armazenamento e validade das doses. A gente sabe que o nosso calendário de vacina ele é muito extenso, né? Então a gente tem muitas vacinas e os profissionais eles têm umas dúvidas com relação a sentir seguro com relação ao controle dessa temperatura. Devido à pandemia, esse treinamento acontecia de forma remota, mas com os erros do início do ano foi preciso um reforço presencial. O treinamento contou com a participação de 15 profissionais, entre eles enfermeiros e técnicos em enfermagem, que agora estão preparados para aplicar a vacina nas crianças aqui na cidade de Lucena. A nossa equipe tentou conversar com pessoas ligadas à prefeitura para saber sobre o início da vacinação, mas ninguém quis gravar a entrevista. A assessoria informou que a previsão para o início é na próxima semana. A Secretaria Estadual de Saúde prepara ações para auxiliar no retorno da vacinação no município de Lucena. Agora, outra imagem impressionante: um caminhão perdeu o controle e causou um grave acidente em um posto de gasolina na zona sul de São Paulo. Essas imagens mostram o caminhão desgovernado invadindo o posto de gasolina. O motorista perdeu o controle no início da descida, bateu nesse carro, atropelou um homem e só parou após bater em um muro. Outros carros também ficaram destruídos. O caminhão pegou fogo. Testemunhas que estavam no local gravaram o caminhão em chamas. O helicóptero Águia da Polícia Militar foi acionado para socorrer o homem que foi atropelado, mas ele não resistiu. A vítima mais grave permaneceu no local. As nossas equipes médicas, juntamente com a equipe do Águia, tentaram estava consciente e orientado quando a gente chegou, porém teve uma parada cardíaca e após 1h30 aproximadamente de trabalho das nossas equipes, ele conseguiu reverter esse quadro por 2 vezes, mas os médicos, após 1h30, atestaram o óbito. Esse caminhão de combustível estava dentro do posto e, segundo o motorista, por pouco o acidente não foi muito pior. Eu trouxe para cá 15 mil litros, né? Tinha feito outras entregas, tinha descarregado por volta de 2 mil litros. Muito maior, a explosão ia ser 100%, entendeu? E acho que nós não estaríamos aqui contando o que houve, não. Mais de 20 pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um ônibus essa manhã em Belo Horizonte. O veículo que transportava mais de 90 pessoas tombou. Neste vídeo, o desespero de quem tentava sair do coletivo logo depois do acidente. 93 pessoas seguiam no ônibus. 29 ficaram feridas e foram socorridas pelas equipes do SAMU e dos bombeiros. Nenhuma em estado grave. O acidente foi por volta das 7h30 da manhã. O motorista contou aos bombeiros que antes do veículo tombar, escutou um estalo e em seguida o volante travou. O DER, Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais, que fiscaliza os ônibus metropolitanos, instaurou processo administrativo para apurar o caso. O número de passageiros estava acima do permitido. Ainda está em vigor o decreto que regula o número de transportados durante a pandemia. São permitidas 41 pessoas, menos da metade do número de ocupantes. Um criminoso se deu mal em Ribeirão das Neves, Minas Gerais, durante um assalto. A ação foi registrada por uma câmera de segurança. O ladrão rouba o celular de uma moça e sai correndo. Na fuga, ele é atingido por uma Kombi.
Com um impacto, o assaltante é jogado contra um muro e cai no meio da calçada desacordado. O motorista do veículo fica desesperado. A guarda municipal é chamada. Minutos depois, o assaltante se recupera e é preso. O celular foi devolvido à vítima. 3 pessoas, entre elas um policial militar, foram assassinadas na saída de uma boate no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro. O crime ocorreu por volta das 4 horas da manhã. O casal José Gabriel Afonso, de 35 anos, e Natasha Fernandes, de 34, deixava a casa noturna quando homens passaram atirando de dentro de um carro branco. O policial militar Fábio Jansen dos Santos, de 44 anos, que estava paisana e seria a segurança do casal, também foi atingido. Ele e Natasha ainda foram socorridos com vida, mas morreram no hospital. José Gabriel morreu no local. A polícia investiga se ele tinha envolvimento com a milícia carioca. Um inquérito militar também foi aberto para apurar o caso. Vamos falar de futebol. Na reta final da pré-temporada, os clubes continuam na busca por reforços. O Palmeiras trouxe um meio-campista que pode disputar o Mundial. Já o Corinthians trouxe mais um jogador para o setor defensivo e ainda sonha com um atacante. Atenção, São Paulino, a camisa 10 do Tricolor já tem dono nesta temporada. É uma camisa onde grandes craques teve a honra de poder vestir, e eu sou um cara privilegiado de também poder vestir essa camisa. Depois de ser usada por Raí, Hernanes, Daniel Alves, entre outros, o privilegiado da vez é o Nicão, que foi ídolo do Atlético Paranaense. O jogador já pode estrear dia 27 contra o Guarani pelo Paulistão. Se o tricolor encontrou camisa 10, o Corinthians ainda está procurando um 9. O sonho é ter Diego Costa, que deixou o Atlético Mineiro. Mas as negociações estão indefinidas, porque o jogador tem sondagens do futebol italiano, espanhol e inglês. O atacante foi passar férias em Lagarto, no estado de Sergipe, e publicou imagens nas redes sociais numa academia da cidade. Enquanto não acerta com Diego Costa, o Corinthians vai se reforçando. Bruno Melo, zagueiro e lateral esquerdo, foi apresentado oficialmente. Ele veio do Fortaleza por empréstimo. O zagueiro Robson Bambu, que estava no Nice da França, chegou também por empréstimo até o fim de 2022. O Palmeiras não ficou para trás e apresentou o volante Jailson, que já chegou falando em disputar o Mundial Interclubes. Eu fiquei um ano sem jogar, mas procurei manter a forma física. Espero sim poder, se for da vontade do professor, estar junto no Mundial. No Santos, o zagueiro Eduardo Bauerman recebeu a camisa 4 e o contrato do jovem Marcos Leonardo foi renovado até 2026. Parece que o Paulistão vai estar bem forte. Nós vamos agora ao vivo a São Paulo conversar com o repórter Guilherme Lopes, porque o ex-jogador de futebol Pelé deixou o Hospital Albert Einstein na zona sul de São Paulo. Guilherme, boa noite. Você que está aí em frente ao local, conte pra gente como está a saúde do nosso rei do futebol. Olá, Milena. Boa noite a você e a todos que estão ligados aqui com a gente. O ex-jogador passa bem, viu? Inclusive, ele já está em casa no Guarujá, no litoral de São Paulo. De acordo com a equipe médica, Pelé recebeu alta hoje à tarde, depois que deu a entrada ontem, para dar sequência ao tratamento de quimioterapia ao que ele está sendo submetido para tratar um câncer no cólon. Pelé descobriu esse câncer em setembro do ano passado, em 2021, depois da realização de exames de imagem. Ele foi submetido à cirurgia no dia 4 de setembro para a retirada do tumor e na época chegou a ficar 10 dias internado na UTI. Em dezembro, Pelé voltou ao hospital, ficou mais 17 dias internado, mas recebeu alta no final do ano para passar Natal e Réveillon com a família, já dando sequência ao tratamento de quimioterapia. Agora, o rei do futebol volta ao hospital, passou de ontem para hoje, para dar sequência a esse tratamento para combater esse câncer no cólon. De São Paulo, Guilherme Lopes para o Rede TV News. Obrigado, Guilherme. E hoje é comemorado o Dia de São Sebastião em várias cidades pelo país. E é muito cultuado no Rio de Janeiro. O santo tem uma ligação histórica com os cariocas.
A cidade, que tem a bênção do Cristo Redentor sempre de braços abertos, tem uma outra proteção divina. Quando a cidade foi fundada em 1565, São Sebastião foi escolhido como padroeiro. E a partir daí a história de fé dos cariocas só aumentou. 2 episódios históricos marcam bem o início dessa devoção. Os portugueses garantem que venceram 2 importantes lutas na defesa da cidade porque foram abençoados pelo santo guerreiro. No dia 9 de janeiro de 1566, os portugueses, chefiados por Antônio Francisco Velho, foram apanhar madeira no mato e foram presos pelos índios. Estácio mandou 5 canoas para libertá-los. Quando chegaram perto de onde hoje ali é a Glória, assim mais ou menos, saíram 180 canoas de índios adversários. Por incrível que pareça, os portugueses venceram. Eles disseram que contaram com o apoio de um rapaz bonito que usava um uniforme metálico. Naquela época não tinha ET, então só podia ser São Sebastião. E por isso, há 454 anos, 20 de janeiro é dia de São Sebastião e também feriado na cidade do Rio. Uma data tradicional que colore de vermelho a basílica, construída em homenagem ao padroeiro. Rodrigo, ao lado da mãe, todos os anos está aqui. A imagem ele traz no colo. Desde a época dos meus avós, bisavós, a todos os anos nós sempre acompanhamos a procissão. Foi passado de geração a geração, minha família, minha mãe acabou nos trazendo desde criança e tornou esse costume de vir e a fé como o nosso glorioso São Sebastião. A Vilma tem um motivo especial para agradecer. Ela teve Covid e conseguiu se recuperar bem da doença. Esse ano eu falei assim, seja como for, eu vou agradecer a São Sebastião pelas graças que eu tenho recebido. A gratidão tem mesmo tudo a ver com a história de São Sebastião. Desde 1918, quando a gripe espanhola assustou o mundo, ele é considerado protetor das epidemias. Temos certeza que muita coisa que vai acontecer, nós vamos acontecer na cidade, de vencer tantas situações, além daquilo que é o científico, tem também a fé que nós temos na intercessão de São Sebastião, para que ele possa continuar sendo sinal de força, de coragem, de ânimo para todos, de muita esperança. Se você tem fé, você tem paciência, você vence. Em nome de Jesus, São Sebastião está com nós, porque ele é o nosso grande guerreiro. E agora nós vamos ao vivo ao Rio de Janeiro conversar com o repórter Tony Vendramini a respeito da morte da cantora e compositora Elza Soares. Boa noite, Tony. Quais são as informações, principalmente aos fãs, que desejam dar esse último adeus? Pois é, boa noite, Milena, boa noite, Augusto, boa noite a todos que nos acompanham. A Elza Soares tinha 91 anos e morreu no meio da tarde em casa de causas naturais. Por coincidência, exatamente 39 anos depois do ex-jogador do Botafogo, bicampeão mundial pela seleção brasileira, Mané Garrincha, com quem Elza foi casada. O governador do Rio, Cláudio Castro, decretou luto oficial de 3 dias e colocou o Teatro Municipal à disposição para o velório. Inicialmente, a cerimônia deve ser restrita a amigos e parentes e depois aberta ao público. O enterro será à tarde no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na zona oeste do Rio. Elza Soares foi uma das maiores artistas da história do Brasil e chegou a ser eleita pela BBC a voz do milênio. Carioca, nascida em Padre Miguel, na zona oeste do Rio de Janeiro, Elza Soares surgiu para o mundo artístico aos 22 anos, em um programa de calouros apresentado por Ari Barroso no rádio. Em 1960, assinou o primeiro contrato, que incluía também uma turnê internacional. A voz grave e rouca da brasileira foi conhecida em outros países da América do Sul, América do Norte e até a Europa. A artista conheceu e se casou com o jogador Mané Garrincha na década de 1960. Ficou com ele 17 anos, em um relacionamento conturbado por causa do alcoolismo do marido. Elza Soares teve 8 filhos, entre eles Garrinchinha, que morreu aos 9 anos em um acidente de carro. Ao todo, a cantora lançou 34 discos e, além do samba, se aproximou do jazz, da música eletrônica, do hip hop e até do funk. Em 1999, foi eleita pela BBC de Londres a voz do milênio. E por meio da sua música, deu voz à mulher, ao público LGBT e lutou contra o racismo. Em 2020, foi homenageada pela Escola do Coração, mocidade independente de Padre Miguel. Entrar nessa casa é uma emoção grande. E entrar aqui na mocidade, cara, é muita história. Elza Soares lançou o último álbum, Planeta Fome, em 2019 e regravou a música Comportamento Geral, de Gonzaguinha, de 1973. Ainda na ativa, Elza Soares tinha show marcado para o mês que vem. Se você acredita, você consegue ter força. Porque só você
pode fazer por você. Ninguém pode fazer por você. E eu sempre acreditei muito que eu podia, e tinha tudo para não dar certo. Mulher, pobre, negra, tinha tudo para não dar certo. Mas eu sempre disse, vai dar certo. E dá certo o que eu quero na minha vida, sempre deu certo. Muito triste a perda de Elza Soares. O Rede TV News fica por aqui. Você continue com a gente, assista agora ao programa Sensacional com Daniela Albuquerque. Boa noite para você e até amanhã.